Opa, agora a gente vai criar uma aplicação que vai ser um contador. Basicamente a gente vai ter uma página onde a gente vai ter um total, né, um número na verdade, e a gente vai ter um botãozinho quando a gente clicar, que quando a gente clicar, ele vai incrementar esse botão e depois, vai incrementar esse total e depois mais pra frente a gente vai também adicionar um segundo botão. Provavelmente eu vou chamar um de mais e um de menos. E aí o de menos ele vai decrementar esse número, acho que é essa a palavra. Ou seja, ele vai diminuir o número, né? Então, vamos lá, ele começa com 0, vou clicando, vai para 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu clicar no menos, ele vai 4, 3, diminuindo. Vamos lá, como é que a gente faz isso com o React? Basicamente, a gente vai precisar entender o conceito de estado, porque o React vai precisar guardar o estado da nossa aplicação, ou o estado de um valor, pelo menos, né? A gente pode ter vários estados diferentes, mas fica tranquilo que eu vou explicar isso na prática agora. Eu já estou com o meu terminal aberto aqui, eu vou rodar o comando yarn create React App, eu vou chamar de counter, tá? Ou seja, de contador. Show de bola, a aplicação está criada, vamos acessar o diretório e abrir o VS Code. Tá? Lembrando que eu estou usando aqui o atalho code ponto para abrir o projeto, mas se você preferir ir lá em File ou Open, não tem problema, lá também dá para fazer isso, tá? Se você clicar aí, ele vai abrir a pastinha do seu computador, você escolhe onde que tá, onde que você salvou o seu projeto, tá joia? Eu inclusive recomendo, devia ter falado isso no começo, mas eu recomendo que você crie uma pasta aí para salvar todos os seus projetos, assim como eu fiz aqui, né, nos meus projetos React. Você cria uma pasta aí, coloca em algum lugar aí no seu computador para ir salvando todos os seus projetos juntos aí, e de preferência ainda subir no GitHub para você criar um portfólio lá, beleza? Vamos lá, vou rodar aqui o comando yarn start e vou começar fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra aplicação, tá? Vou fazer, opa, ele já abriu aqui para mim. Vou começar removendo todos os arquivos que eu não vou utilizar. Vou abrir o meu index, vou apagar essa parte, vou remover esse import. Tá, a mesma coisa, só pra gente dar uma faxina, só pra gente fazer uma faxina aqui nos arquivos, né? Vou apagar esses 3 arquivos. No meu index eu vou mudar aqui para português. Vou remover isso aqui tudo. Aqui no título eu vou chamar de contador. E eu vou remover essa parte final aqui também. Aqui eu vou remover o logo, vou remover esse apps.ss também. E na verdade eu vou remover tudo que tem aqui dentro. Vou deixar só a div inicial. Vou escrever um oi aqui. E vamos ver se funciona. Carrega a página. Beleza, nosso oi tá lá. Deixa eu deixar aqui no cantinho novamente. Então aqui, em vez de oi, eu vou começar adicionando algumas tags, né? Por exemplo, um H1, que é onde a gente vai exibir o nosso contador, tá? Então aqui vai ser, por exemplo, eu vou começar com um 0, tá? Vou colocar um 0 aqui. Aqui, na verdade, não precisaria ser uma div, poderia ser um fragment, como a gente aprendeu anteriormente. E eu também vou criar alguns botões. Então esse primeiro botão aqui vai chamar mais, ou seja, ele vai incrementar o nosso contador. Beleza, ele apareceu aqui, não está muito bonito ainda, vamos dar uma ajeitada no CSS. Na verdade eu vou limpar o CSS também, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Eu vou só tirar tudo isso aqui para ficar mais simples. E vou adicionar também um CSS para os botões. Ficou muito apagado, vamos colocar uma cor aqui também, verdinho. Aí beleza. E agora eu vou te apresentar o conceito de estado, ou state, que é tão fundamental quanto o conceito de props que a gente viu anteriormente. Para a gente lidar com estados dentro do React, a gente utiliza os React Hooks, que escreve dessa forma aqui. React Hooks é uma coisa que foi introduzida no React, uma feature do React, que basicamente revolucionou de novo o React. Quando ele já parecia bom demais, eles criaram essa feature que basicamente mudou a forma como a gente cria componentes, porque agora a gente pode fazer tudo com componentes 100% funcionais, ou seja, através de funções, como eu expliquei há algumas aulas atrás. E basicamente os hooks são funções que a gente pode chamar dentro das nossas funções de componentes, no caso aqui o app, por exemplo, e aí a gente pode gerenciar estados, a gente pode fazer mais uma série de coisas. Eu não vou explicar tudo que dá para fazer com React Hooks, porque a gente vai vendo isso aos poucos nas próximas aulas, mas o hook que eu quero te apresentar hoje é o useState, tá? Então, basicamente, para a gente utilizar ele, eu vou fazer um import, vou abrir chaves, porque eu vou pegar só uma coisinha lá dentro do pacote. Na verdade, eu já vou até especificar o pacote aqui, que é o React, tá? Colocar o ponto e vírgula. E aqui, inclusive aqui no VS Code, você pode apertar Ctrl espaço para ele já te apresentar tudo que você pode adicionar. Só que o React tem uma lista gigantesca, então não vale muito a pena nesse caso. Mas se você digitar use, por exemplo, ele já te mostra
tudo que é relativo ao React Hooks. Tudo que começa com use e mais um nome na frente significa que é um hook, tá joia? E o que a gente vai usar é o useState, que é o mais básico de todos e o mais comum, que a gente mais utiliza no dia a dia. Tá, eu vou apagar esse comentário aqui. Então, como é que a gente faz para gerenciar o estado de alguma coisa? Bom, a princípio, nessa aplicação eu vou gerenciar uma coisa só, que é o contador. Tá? A gente pode ter mais de um estado, é bem comum ter vários estados, mas nesse caso aqui a gente vai ter um só. Então, como é que a gente faz para usar, para a gente ter um estado aqui? Eu vou aqui, antes do meu return, dentro do meu componente, eu vou chamar essa função useState, tá? E ela recebe um parâmetro. Na verdade, ela pode receber mais, mas a princípio a gente vai fazer da forma mais simples aqui, que é o valor padrão desse estado, tá? Então, no caso aqui, a gente vai utilizar o nosso contador, né? E o nosso contador, ele começa em 0. Esse valor inicial poderia ser uma string, poderia ser um array, poderia ser um objeto, né? Ou seja, um objeto de chave valor, ou seja, poderia ser qualquer coisa. É só para o React saber qual que é o estado inicial disso que a gente vai gerenciar, tá? No caso, o que a gente vai gerenciar aqui é um contador, eu vou chamar de count, tá? Vou deixar comentado aqui. A gente vai utilizar o count. Só que esse useState, ele retorna um array. Quando a gente chama essa função aqui, ele retorna duas coisas pra gente. Ele retorna, na verdade, um array com dois elementos. O primeiro deles é o valor atual do count, tá? Ou seja, toda vez que a gente precisar se referenciar, é esse primeiro valor que a gente precisa. Por exemplo, aqui eu estou mostrando 0, né? Eu vou precisar colocar um count aqui depois, tá? Vou voltar 0 aqui porque ele ainda não existe. Mas esse aqui vai ser o primeiro elemento. O segundo elemento a gente geralmente chama de set mais o nome que a gente usou no primeiro elemento. Então, no caso, setCount. É dessa forma que a gente altera o valor desse estado. Eu já vou explicar com calma, você vai ver na prática aqui como é que funciona. Mas o que você precisa entender é, o useState, ele retorna um array com dois elementos, como eu falei. E para a gente não ter que fazer algo bem feio desse tipo aqui, por exemplo, uma constante x, e aí a gente tem o count, que é o x na posição 0, né? O primeiro elemento desse array, e depois um setCount na posição 1. Em vez de a gente fazer tudo isso daqui, tem uma forma mais bonita do JavaScript, que é a forma que a maioria, se não todos os desenvolvedores fazem, que é simplesmente fazendo uma desestruturação aqui do retorno dessa função. Ou seja, aqui você já passa const e um array com tudo que ele vai receber. No caso, o count e o setCount, que eu até coloquei na linha aqui de cima. Tá? Então, olha só, quando eu fizer isso daqui, o meu editor deve sumir com isso daqui. Ah, não, na verdade ele vai continuar mostrando o erro porque eu não estou usando, tá? Mas essa aqui é a sintaxe correta. Tá? Então, a gente tem o count e a gente tem o setCount. E o React não sabe exatamente o que é isso aqui, mas ele gerencia pra gente. É como se fosse um mini banco de dados, ou ainda uma variável que a gente consegue recuperar, ou seja, ler o valor e também escrever um novo valor, tá? Utilizando os React Hooks. Ou seja, se você olhar aqui embaixo, o H1 ele vai simplesmente exibir o valor desse contador. Então a gente vai se referenciar a essa variável. O botão, por outro lado, ele vai alterar o valor do nosso contador. Então a gente precisa chamar essa função setCount com o valor novo, ou seja, o valor atual mais 1, por exemplo. Tá? Então cada vez que eu clicar aqui, ele vai incrementar esse contador. Então vamos ver como é que funciona. Bom, esse count aqui está definido, então basta que agora eu chame ele aqui. Vamos salvar e ver se funciona. Tá? Ele não deu nenhum erro. Para a gente ter certeza, eu poderia, por exemplo, alterar o valor inicial para 10. Vamos ver se ele aparece lá. Beleza, já apareceu, então está funcionando. Vou voltar aqui para 0. E agora eu vou mostrar para você como é que a gente faz para gerenciar eventos no JavaScript.